Chamavam-no de Edra, filho de ninguém importante, aprendiz de cavaleiro por misericórdia mais do que por direito. Crescerá entre os estábulos do castelo de Valdara, ouvindo histórias de dragões abatidos, de muralhas defendidas contra exércitos incontáveis e de heróis que, sozinhos, pareciam maiores que o próprio mundo. Porém, as histórias que mais o inquietavam não eram as dos monstros de pedra e fogo, mas as que falavam de gigantes que ninguém via. Os maiores gigantes, dizia o velho mestre de armas, não são feitos de carne, nem de ferro. São feitos de medo, orgulho, traumas antigos e culpas que o homem carrega no peito. Valdara era um reino antigo, encravado entre montanhas severas e florestas tão antigas que pareciam recordar tempos anteriores aos homens. O castelo erguia-se sobre um penhasco, com torres estreitas e bandeiras gastas pelo vento. Ali, tudo era tradição, o jeito de segurar a espada, a forma de saudar um superior, as palavras exatas de cada juramento. Até o silêncio tinha regras. Edra aprenderá a cavalgar antes de saber escrever seu nome com firmeza. Aprenderá a polir armaduras, a cuidar de feridas e a ficar imóvel enquanto levava sermões. Mas havia algo que ninguém o ensinara completamente, como lidar com o próprio coração. Naquela manhã cinzenta, o salão de pedra reunia os cavaleiros mais experientes. O ar cheirava a óleo de lâmina e a fumaça de tochas. No trono, o rei Alaric, já envelhecido, observava com olhos cansados, porém atentos. Ao lado, o velho mestre Caelar, vestido com uma túnica simples, apoiava-se em um cajado de madeira escura. Não era cavaleiro, mas era o conselheiro mais antigo do reino, se, diziam, o único capaz de reconhecer um gigante que não tivesse forma. Aproxima-te, Edra de Valdara, chamou o rei. O jovem engoliu em seco e avançou pelo salão, sentindo o peso dos olhares sobre si. Sua armadura ainda não era completa, apenas peitoral, braçais e caneleiras simples. A espada pendia no lado esquerdo, pouco gasta, quase nova demais para ser respeitada. Meu senhor, disse, inclinando a cabeça. Cresceste entre estas pedras e ventos, falou o rei, com voz baixa, porém firme. Aprendeste a servir, a obedecer, a lutar. Mas há algo que nenhum treino dentro destas muralhas pode te dar. Caelar completou, com um sorriso leve. Sabedoria. E mente estável. Edran franziu o senho. A mente de um cavaleiro deve ser rápida, senhor, para reagir em batalha. Rápida, sim, respondeu Caelar. Mas não agitada. O rio que corre demais arranca a própria margem. O rei continuou. Antigamente, nossos anciãos falavam de gigantes que apareciam nos vales e montanhas. Alguns eram verdadeiros, de carne e osso, enormes, cruéis. Mas a maior parte dos homens tombava pelos gigantes que carregavam dentro medo, ira, vaidade, ressentimento. Quem não sustentava a mente, não vencia nenhum, nem outro. Edran sentiu um arrepio. Desde menino, acordava às vezes com o coração disparado, após sonhos em que via figuras enormes, sombras que riam dele, apontando para sua insignificância. Nunca contou a ninguém, temendo ser tomado por fraco. É tempo da tua primeira jornada solitária, declarou Alaric. Não para provar a força da tua espada, mas a estabilidade da tua mente. Partirás para o norte, pelas florestas de Aeldrin, onde há ruínas antigas e histórias de gigantes que enlouquecem aqueles que os buscam. Gigantes, de verdade? Edran perguntou, sem conseguir esconder a hesitação. O rei lançou um olhar a Caelar, que respondeu. Verdade é aquilo que domina o homem, rapaz. Se um medo o faz tremer, esse medo é tão real quanto o aço que te corta. Se um trauma o prende, é tão sólido quanto um muro. Se uma culpa o consome, é tão pesada quanto uma pedra sobre o peito. Os gigantes existem, se nem todos usam pés. O velho se aproximou, apoiando uma mão sobre o ombro de Edra. Irás encontrar bosques sombrios, criaturas estranhas, viajantes perdidos, talvez ruínas de tempos esquecidos. Mas acima de tudo, encontrarás a ti mesmo. E verás que o verdadeiro combate não é contra monstros de fora, mas contra o tumulto aqui dentro. Bateu o cajado de leve no peito do jovem. E se eu falhar? Edran sussurrou. Então aprenderás, respondeu Caelar.
E, se aprender, não terá falhado. As portas do salão se abriram, deixando entrar o vento frio da manhã. Lá fora, o mundo parecia aguardar. Edra recebeu um cavalo, um saco com provisões, um pequeno escudo marcado com o símbolo de Valdara, um carvalho resistente sob um céu tempestuoso. O brasão representava a ideia que se repetia nas histórias antigas: o verdadeiro valor não é o de quem nunca enfrenta tempestades, mas o de quem permanece de pé quando o vento tenta arrancar suas raízes. Ao montar, ouviu a última frase de Caelar ecoar atrás de si. Lembra-te, rapaz, os gigantes só vencem quando tua mente se esquece de ficar quieta. Edran partiu, sem saber que, mais adiante, encontraria gigantes que não saberia nomear, se que teria de escolher se cedia ao caos interior ou se aprendia a saber-se pequeno, mas firme, diante do que parecia imenso. Se esta história tocou você, inscreva-se e ative o sininho. Ainda há muitas jornadas esperando por você. A estrada para o norte se estreitava conforme Edran deixava para trás os campos trabalhados e as pequenas aldeias. Casas de pedra deram lugar a chalés de madeira, ou rostos conhecidos foram substituídos por estranhos que só observavam à distância, sem saudação. O vento trazia cheiros novos, um musgo, terra úmida, folhas antigas em decomposição. À medida que os dias avançavam, as montanhas ao longe pareciam se aproximar, como gigantes imóveis vigiando o mundo. Entre elas se estendia a floresta de Aeldrin, conhecida por muitos nomes ao longo dos séculos: o Bosque Velho, Coração Sombrio, Silêncio dos Deuses. Para alguns, era a morada de criaturas lendárias. Para outros, apenas um lugar onde a solidão fazia o homem ouvir a si mesmo. No terceiro dia de viagem, Edran viu a linha das árvores se erguer à frente, densa como um muro verde. Os troncos eram grossos, os galhos entrelaçados como dedos de mãos antigas tentando segurar o céu. Ao entrar, sentiu a luz mudar, o sol ainda estava lá em cima, mas, sob as copas, a claridade se transformava em penumbra. O cavalo relinchou baixinho, inconfortável. Calma, amigo, Cedra murmurou, passando a mão pelo pescoço do animal. É só um bosque. Mas ele mesmo não acreditou totalmente nas próprias palavras. Enquanto avançava, o jovem percebeu que o silêncio ali era diferente. Não era vazio, era cheio de pequenos ruídos, folhas que se moviam sem vento, estalos de galhos distantes, um corvo solitário que crocitava e desaparecia. Havia também algo mais sutil, quase imperceptível, como um sussurro na borda da consciência. Na segunda noite na floresta, Edra acampou perto de um velho carvalho retorcido. Acendeu uma fogueira, comeu um pedaço de pão duro com queijo e ficou olhando as chamas. O crepitar do fogo parecia a única coisa viva ao redor. Foi então que ouviu. Não estás preparado. Virou a cabeça, quase sacando a espada. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas o farfalhar distante das folhas. Deve ser minha mente, murmurou, tentando rir. Caelar teria dito que é só mais um pensamento passando. Mas a voz voltou, um pouco mais distinta, como se falasse de dentro da própria cabeça. És fraco. Sempre foste o órfão dos estábulos. O filho de ninguém. Edra engoliu seco. Aquela frase o atingiu num ponto familiar, antigo. Lembrava-se das risadas dos outros aprendizes quando era mais novo, das tolices cruéis que ouviu: um menino sem sangue nobre jamais será cavaleiro de verdade. Sacudiu a cabeça. Isso é só memória. Nada mais. O fogo crepitou mais alto, lançando sombras tremulantes ao redor. As sombras, porém, começaram a assumir formas estranhas, e figuras altas, distorcidas, com braços longos e cabeças desproporcionais. Edran piscou algumas vezes, tentando clarear a visão, mas as formas persistiam, projetadas nos troncos das árvores. Gigantes, sussurrou, sem certeza se era um pensamento ou um reconhecimento. As figuras pareciam inclinar-se sobre ele, sem rosto definido, apenas vultos enormes que o cercavam. Não passarás por nós, disse uma delas, com voz grave, que parecia vir da própria floresta. Não és digno. Volta ao teu estábulo. Edra levantou-se de um salto, espada em punho, porém sem saber para onde apontá-la. Atacar sombras era como tentar ferir a própria escuridão.
Mostrem-se! Gritou. Se sois reais, apareçam! As figuras apenas tremeram, gigantes intocáveis. E, então, uma lembrança retornou. Caelar, no salão de pedra, dizia: os gigantes existem, se nem todos usam pés. Edron baixou levemente a espada. O coração ainda disparado, a respiração curta. Vocês não estão aqui, não é? Falou, mas para si mesmo. São os medos que eu mesmo alimento. A sombra à sua frente pareceu crescer, como se ofendesse. Somos mais reais do que pensas. Quantas vezes recuaste por nossa causa? Quantas vezes deixaste de levantar a cabeça por ouvir estas palavras? Edra lembrou-se das batalhas internas de cada dia, no medo de não ser suficiente, de decepcionar, de ser sempre o menos. Percebeu que aquelas vozes, de algum modo, o acompanhavam há anos. A floresta apenas lhes dera corpo e amplificara o som. Fechou os olhos. Inspirou, sentindo o ar frio entrar pelos pulmões. Uma frase ecoou na memória, trazida da voz de Caelar. Os gigantes só vencem quando tua mente se esquece de ficar quieta. Abriu os olhos outra vez, firme. Vocês podem continuar gritando, disse, com voz mais calma do que esperava. Mas não mandam em minhas mãos, nem nos meus passos. Sentou-se novamente junto ao fogo. Em vez de encarar as sombras, olhou para as chamas. Elas dançavam, constantes, indiferentes ao tumulto das imagens ao redor. As vozes continuaram por alguns minutos, tentando provocá-lo, lembrando insultos passados, falhas, fraquezas. Ele respirava, uma e outra vez, sem responder. Aos poucos, as figuras começaram a se dissolver, como se não encontrassem onde se prender. O medo ainda estava ali, presente, mas já não era dono da cena. Era apenas mais uma sensação atravessando seu corpo. Quando enfim o silêncio retornou, Edran percebeu que o bosque permanecerá o mesmo. Nada lá havia se movido de verdade. O único território em que algo mudará era dentro dele. E ali, ele dera o primeiro passo para compreender que gigantes, frequentemente, são amplificações daquilo que já vive no coração, se que a mente, quando estabilizada, reduz o tamanho das sombras. Ao deixar o interior mais denso de Aeldrin, Edra chegou a um vale estreito onde uma pequena aldeia se espalhava às margens de um riacho. As casas eram de pedra baixa, com telhados de palha, e fumaça subia de poucas chaminés. Ao contrário do castelo, ali a vida parecia mais lenta, mais ligada ao ritmo da terra. Os aldeões o observaram com cautela. Um cavaleiro, ainda que apenas aprendiz, era assunto raro por aquelas bandas. Crianças se esconderam atrás das saias das mães, homens largaram ferramentas por um instante para encarar o forasteiro. Edran desmontou, puxando o cavalo pelas rédeas até uma estalagem simples, com uma placa de madeira onde se via um barril tosco gravado a fogo. Entrou, sentindo o cheiro de sopa e de madeira antiga. O estalajadeiro, um homem de barba grisalha e olhar cortês, veio recebê-lo. Bem-vindo ao Vale de Taril, viajante. Não costumamos ver muitos homens de armadura. Sou Edra, aprendiz de cavaleiro de Valdara. Busco abrigo por uma noite e talvez um pouco de informação. O homem assentiu e lhe ofereceu um lugar junto à lareira. Logo trouxe um prato fumegante e um pedaço de pão. Informação, é? Disse, sentando-se diante dele. O que exatamente procura? Edra hesitou. Não seria bem recebido se falasse de os gigantes ou de imediato. Ainda assim, decidiu não ocultar demasiado. Fui enviado em jornada. Disseram-me que, ao norte, há ruínas antigas e histórias de gigantes que enlouquecem aqueles que os encaram. Os olhos do homem se estreitaram. Ruínas de Dar-Meret, murmurou. Lugar antigo, sim. Alguns o chamam de terra amaldiçoada. Eu o chamaria de terra honesta. Edran franziu o senho. Honesta? Sim. O estalajadeiro apoiou os cotovelos na mesa. Aquele lugar mostra ao homem aquilo que ele traz por dentro. Nem todos gostam do que veem, por isso dizem ser maldição. E há gigantes? Insistiu o jovem. Há aquilo que cada um leva consigo.
O homem sorriu, de modo enigmático. Mas se quer alguém que fale melhor disso, procure o velho monge que vive nas ruínas. Dizem que foi cavaleiro um dia, antes de cruzar espadas com gigantes que ninguém mais via. Edra sentiu um estranho misto de temor e curiosidade. Um monge nas ruínas? Sim. Nem sempre está lá. Às vezes, desaparece por meses. Mas se o destino te trouxe até aqui, talvez o encontre. E, se o encontrar, escute mais do que fala. Na manhã seguinte, Edra retomou o caminho. O vale foi ficando para trás, enquanto o terreno se tornava mais pedregoso e o ar, mais fino. Ao longe, começou a ver as ruínas de Darmeret, restos de muros derrubados, colunas partidas ao meio, degraus que não levavam a lugar algum, como lembranças de um tempo derramado. Quando chegou, desmontou do cavalo e caminhou devagar entre pedras cobertas de musgo. O vento soprava ali de um modo diferente, não tão ameaçador quanto na floresta, mas carregando uma melancolia antiga. Foi então que o viu. Sentado em uma pedra larga, sob o que restara de um arco de pedra, um homem de túnica marrom olhava o horizonte. Tinha barba curta, cabelos grisalhos e um semblante sereno, como quem aprendeu a se reconciliar com o próprio silêncio. Procura algo, disse o homem, sem desviar o olhar. Edran parou, surpreso. Como sabe? Só vem até aqui quem carrega perguntas maiores que a própria coragem de fazê-las. Aproxima-te. O jovem obedeceu. Sou Edran, aprendiz de cavaleiro. E eu fui muitas coisas antes de ser apenas um homem sentado, respondeu o monge. Chamavam-me ser altar, há muitos anos. Hoje, só altar basta. Edran sentou-se a poucos passos dele. Disseram-me que, nestas ruínas, há gigantes. Altar sorriu levemente. Ah! Pelo menos havia, quando eu cheguei. Eram enormes, furiosos, com olhos em chamas e mãos que pareciam capazes de esmagar o céu. E como os derrotou? Perguntou o jovem, ansioso. O monge virou-se para encará-lo, com olhos profundos. Aprendendo a não lutar com eles. Edran franziu a testa. Não entendo. Quando cheguei aqui, começou a altar, voltando a olhar as montanhas, eu trazia muitos monstros comigo. A ira pelos que me traíram, o orgulho por batalhas vencidas, a culpa por vidas que ceifei, o medo de ser esquecido. Ao pisar nestas pedras, tudo isso tomou forma. Vi gigantes erguerem-se diante de mim, acusando-me, desafiando-me, tentando forçar-me a sacar a espada. Ele fez uma pausa. E saqueou. Saquei. Lutei como um louco contra sombras tornadas carne pela minha própria mente. Quanto mais golpeava, mais fortes pareciam. Até que, exausto, caí de joelhos. Foi então que percebi que eu alimentava os gigantes com minha resistência. Com minha revolta. Com minha recusa em encarar que eles eram parte de mim. Altar apontou para o peito. Os gigantes se alimentam de uma mente agitada, rapaz. De um coração que foge de si mesmo. Quando a mente se aquieta, eles diminuem. Edra lembrou-se imediatamente da noite em Aeldrin, das sombras projetadas nas árvores. Eles falam, disse. Usam nossas próprias memórias. Sim, concordou o monge. A mente é um castelo cheio de ecos. O problema é quando passamos a acreditar que todo eco é uma verdade absoluta. E o que fizeste então? O monge observou em silêncio por alguns instantes, como se avaliasse se o jovem estava pronto para a resposta. Sentei-me, respondeu, simples. Como faço agora? Deixei-os falar. Deixei a tempestade berrar. Observei cada acusação, cada imagem de fracasso, cada cena repetida de dor. E, em vez de responder, apenas respirei. Não os combati, mas também não me curvei a eles. Com o tempo, percebi que eles se alimentavam da minha reação. E desapareceram. Não de uma vez, Saltar corrigiu. Gigantes morrem de fome, não de espada. Foram diminuindo. Alguns voltam, às vezes.
Mas, quando a mente permanece estável, ao invés de ceder à tempestade, eles se tornam do tamanho de homens comuns. Edra sentiu um peso e um alívio ao mesmo tempo. Era como se alguém tivesse colocado em palavras aquilo que vinha pressentindo desde que deixara Valdara. Então a minha jornada não é sobre matar gigantes? É sobre aprender a não deixá-los comandar tua vida, disse o monge. A pergunta não é o como os venço, mas o porquê ainda lhes dou ouvidos. Quando descobri isso, deixei de ser cavaleiro de espada na mão e tornei-me guardião da mente. É uma batalha menos vistosa, mas muito mais profunda. O jovem abaixou a cabeça. Tenho medo de não ser capaz. Altar sorriu, serenamente. O medo é um dos gigantes que ainda acredita ser enorme. Sente-lhe a presença, mas não construa um trono para ele. Caminha. Observa. Respira. E lembra-te, e não estás aqui para provar que és forte. Estás aqui para descobrir que não precisas da aprovação deles para seguir. O vento soprou entre as ruínas, como se quisesse confirmar aquelas palavras. Edran permaneceu ali por um tempo, ouvindo mais do que falava. Aprendeu sobre o silêncio, sobre observar os próprios pensamentos como quem observa nuvens passar. Sobre o erro dos homens que tentavam calar as vozes à força, quando o segredo era deixar que elas falassem até se cansarem. Quando se levantou para partir, Altar lhe disse a frase que gravaria para sempre. Lembra-te, Edran, os gigantes só vencem quando acreditas que eles são o que dizem ser. Tua mente, em paz, os reduz ao tamanho que sempre tiveram. Deixando as ruínas para trás, Edran tomou a trilha que subia pelas encostas das montanhas. O caminho era íngreme, coberto de pedras soltas e cercado por penhascos que caíam abruptos em vales profundos. O ar tornava-se mais rarefeito, cortando os pulmões a cada inspiração mais forte. Quanto mais subia, mais as palavras de Altar o acompanhavam. Gigantes morrem de fome, não de espada. A frase ecoava como um refrão silencioso. Por volta do meio-dia, o céu mudou. Nuvens pesadas começaram a se acumular, engolindo o azul e cobrindo o sol. O vento, antes apenas frio, tornou-se áspero. Um trovão ribombou ao longe, avisando que a montanha não seria gentil naquele dia. Edran buscou abrigo em uma saliência de rocha, onde uma pequena cavidade permitia alguma proteção. Amarrou o cavalo numa raiz resistente e encolheu-se, observando o céu escurecer. A tempestade chegou com violência, chuva grossa, rajadas de vento que faziam as pedras vibrarem, relâmpagos que iluminavam os cumes como se os deuses acendessem tochas no alto. Foi ali, entre o barulho do trovão e o açoite da água, que outra voz começou a tomar forma. O que estás fazendo sozinho nesta montanha? Perguntou, áspera, mas estranhamente familiar. Achas que meia dúzia de conselhos de um velho vão te salvar dos verdadeiros combates? Edran fechou os olhos por um instante. Reconheceu, naquela entonação, algo de si mesmo, na impaciência que sempre o empurrava para decisões precipitadas. És o meu impulso, murmurou, quase sorrindo pela ironia. A pressa de provar algo a alguém, mesmo sem saber a quem. A voz riu, um riso seco que parecia misturar-se ao som do vento. Eu sou tua força. Sem mim seres um covarde que passa a vida sentado, observando a própria respiração. Foste feito para agir, atacar, avançar. Que sentido há em ficar parado ouvindo ecos? Imagens surgiram em sua mente, dele, ainda menino, se atirando em brigas desnecessárias para provar que não era covarde, treinando além da exaustão só para ouvir um elogio ou aceitando desafios tolos para não sentir vergonha. Quantas vezes o impulso levará a ferir alguém, a dizer mais do que devia, a arrepender-se tarde demais? A mente estável não é paralisada, Cedra respondeu, lembrando-se da voz calma de Altar. Ela age, mas não é arrastada. A tempestade pareceu uivar mais alto, como se a própria montanha o afrontasse. Olhe em volta, rapaz. Trovejou a voz interior. Se ficares aí, esperando, morrerás. A pedra pode ceder, o cavalo pode se assustar, um raio pode te atingir. Corre. Desce. Faz algo. Seu corpo começou a reagir, músculos tensionados, coração disparado, vontade de sair dali de qualquer jeito.
A mente, porém, ainda conservava um fio de lucidez. Se eu me mover agora, em pânico, pensou, talvez tropece e caia no penhasco. Ou me perca na encosta. Ou arraste o cavalo para a morte. Respirou fundo. O vento empurrava a chuva para dentro da cavidade, encharcando suas roupas, mas ao menos ali havia uma falsa sensação de abrigo. Meu impulso, murmurou, sempre me fez acreditar que ficar parado é fracassar. Que refletir é perder tempo. Mas quantas vezes me arrependi depois de agir sem pensar? A voz rosnou, irritada. Não és nada sem mim. Não, se ele recusou, firme. Não sou nada sem equilíbrio. A tempestade parecia zombar da palavra o equilíbrio, jogando rajadas de vento mais fortes, como se quisesse arrancá-lo dali. Edra, porém, fechou os olhos por alguns instantes e concentrou-se na respiração, como Altar lhe ensinara, inspirar, sentir o ar entrar, expirar, observar o medo girando e saindo um pouco a cada sopro. A voz do impulso continuou falando, tentando incitá-lo à fuga, à correria, à reação precipitada. Ele a ouviu, reconheceu cada argumento como sedutor, se você não se apressar, perderá tudo, se não fizer nada agora, nunca mais terá chance, mas não se deixou arrastar. O tempo passou. Não sabia se foram minutos ou horas. O trovão, aos poucos, tornou-se mais distante. A chuva, menos furiosa. Quando abriu os olhos outra vez, o céu ainda estava coberto, mas a intensidade da tormenta havia diminuído. Edran saiu da fenda com cuidado, sentindo o chão escorregadio sob as botas. O cavalo estava inquieto, mas vivo. A montanha continuava ali, sólida, silenciosa, como se tivesse apenas testado seu visitante. A voz do impulso murmurou, agora mais fraca. Poderias ter morrido. Poderias, concordou Edran, montando o cavalo. Mas, se tivesse cedido, talvez tivesse morrido também. A diferença é que desta vez escolhi não correr junto contigo. Enquanto retomava a subida, uma compreensão começou a se formar, o gigante do impulso não era inimigo em essência. Era uma força crua, selvagem, que podia tanto destruí-lo quanto impulsioná-lo. O problema não era tê-la, mas deixá-la controlar tudo. Quando a mente é estável, pensou, até o impulso encontra seu lugar. Não manda, não governa, apenas obedece. E, pela primeira vez, em vez de odiar aquela parte de si, Edra apenas a reconheceu e a colocou em seu devido lugar, como um cavalo fogoso que precisa de rédeas firmes para não saltar do penhasco. Depois da tempestade, a trilha conduziu Edra a um platô elevado, onde as pedras formavam um círculo irregular, como os restos de uma construção antiga. No centro, havia algo inesperado, uma superfície lisa, como se alguém tivesse polido a rocha até ela se tornar um espelho opaco, semi-refletivo, coberto por rachaduras que se cruzavam como veias. Ali, o vento soprava de um jeito estranho, ora frio, ora morno, como se trouxesse memórias em vez de ar. A luz do fim de tarde deixava tudo num tom dourado triste. Edra aproximou-se, curioso. Ao olhar para a superfície, viu, a princípio, apenas um reflexo distorcido de si mesmo, da armadura manchada de barro, o rosto cansado, o cabelo grudado pela umidade. Mas, enquanto observava, a imagem começou a mudar. Seu reflexo cresceu. Os ombros ficaram mais largos, a armadura se transformou em algo mais elaborado, as cicatrizes que ele não possuía surgiram, como se fossem provas de batalhas inexistentes. Havia um brilho de arrogância nos olhos, um meio sorriso que carregava desprezo. Então é isso que desejas ser, disse a figura no espelho, com uma voz que era sua e, ao mesmo tempo, não era. Um cavaleiro admirado, temido, respeitado. O herói que todos apontam, o nome que ecoa nas tavernas. Edra engoliu em seco. A imagem continuou. Vês? Prosseguiu. No fundo, tudo o que fazes é para não ser esquecido. Para provar que aquele menino dos estábulos vale alguma coisa. A figura alterou-se de novo. Agora, era menor, curvada, com os olhos cheios de medo, as mãos tremendo enquanto seguravam uma espada que parecia pesada demais. Ou talvez, continuou a voz, tenhas medo de que nunca seja suficiente. De que não importa o quanto lute, sempre serás o quase. Quase bom,
quase forte, quase digno. O coração de Edra apertou. Reconhecia aquelas sensações, ainda que nunca as tivesse nomeado em voz alta. A figura no espelho, então, multiplicou-se. Em uma superfície rachada, várias versões de si surgiam: a orgulhosa, a ressentida, a covarde, a carente de aprovação, a violenta, a que busca aplausos, a que foge de confrontos. Eu sou, disse o conjunto de reflexos, falando como um coro, gigante que te acompanha desde o primeiro dia. Não sou o medo dos outros, nem a ira deles, nem a culpa que te lançaram. Sou a forma como tu te vês. A visão distorcida de ti mesmo. Edran deu um passo atrás, como se tivesse levado um golpe no peito. Tu me alimentaste com comparações, continuaram as vozes, com a crença de que és menos porque não nasceste nobre, com o apego à aprovação de mestres, reis e multidões. Cada vez que acreditaste que teu valor dependia do olhar de alguém, eu cresci. As imagens no espelho, então, começaram a se elevar, tornando-se gigantes. Eram versões gigantescas de Edran, algumas com coroas, outras com correntes, outras com armaduras perfeitas. Todas olhavam para ele, o verdadeiro, como se fosse um inseto. Como esperas enfrentar gigantes lá fora? Perguntou uma delas, se ainda acreditas que somos nós que te definimos. Edran sentiu vontade de fugir, de virar o rosto, de quebrar o espelho com a espada. O impulso gritou dentro dele: ataca. Destrói isso. Não suportes ver. Mas algo aprendido nas ruínas e na tempestade o deteve. Gigantes morrem de fome, não de espada. Respirou fundo. Deixou que o desconforto queimasse por dentro, sem agir para calá-lo. Manteve o olhar firme na superfície rachada, mesmo quando ver aquilo parecia insuportável. Eu te vejo, disse, por fim, com voz trêmula, mais clara. Vejo cada versão de mim que inventei para sobreviver. O herói que precisa de aplausos. O menino que tem medo de ser esquecido. O cavaleiro que busca provar seu valor a todos, menos a si mesmo. As figuras pareceram vacilar. Eu te vejo, repetiu, mas tu não és toda a verdade. O coro rugiu. Somos tudo o que tens. Sem nós, és nada. Sem vocês, corrigiu, fechando os punhos, eu sou apenas um homem. Um homem pequeno diante do mundo, sim. Limitado, falho. Mas real. E talvez isso baste. A afirmação não veio com grande convicção. Mas foi honesta, se isso bastou para abalar o gigante. As imagens começaram a tremer, como se o espelho já não pudesse sustentar tamanha deformação. Gritos ecoaram, não vindos do ar, mas da própria mente que se via contrariada. Edran sentiu lágrimas subirem aos olhos. Não eram lágrimas de derrota, mas de dor por abandonar velhas certezas, por soltar máscaras que o protegeram um dia, mas agora o sufocavam. Não vou tentar destruir-vos, declarou. Não vou fingir que não existis. Não vou negar que, muitas vezes, ainda vou alimentar alguns de vocês. Mas não serei mais governado pela necessidade de ser maior do que sou. Pelo medo de ser menor do que os outros. Sou o que sou, e Deus, ou o destino, julgará se é suficiente. Um silêncio estranho pairou no ar. As figuras, agora, diminuíam. A armadura perfeita se quebrava, as coroas caíam, as correntes enfraqueciam. Em pouco tempo, o que restou no reflexo foi apenas um jovem cansado, de armadura simples, olhos úmidos e postura ereta. Ele olhava para si mesmo. Edran, murmurou. Apenas Edran. O espelho rachou mais um pouco, num estalo alto, e as fissuras se espalharam. A imagem turvou-se e, depois, desapareceu. O que restou foi apenas a rocha opaca, sem brilho, como uma página em branco. Edran sentiu o corpo tremer, como se uma longa batalha tivesse sido travada sem que uma espada fosse levantada. Ali, percebeu que enfrentará o maior dos gigantes e a visão distorcida de si mesmo, aquela que o fazia correr, lutar, provar, temer, buscar aprovações como quem busca migalhas de pão. E, ao se ver com honestidade, sem engrandecer nem diminuir, pela primeira vez sentiu uma estabilidade inédita.
Era como se o chão sob seus pés, apesar de montanhoso e irregular, se tornasse firme. A jornada de volta parecia, em aparência, igual ao caminho de ida, das mesmas pedras, as mesmas curvas na trilha, os mesmos vales e a mesma floresta. Mas o mundo interior de Edra havia mudado, e, por isso, tudo ao redor também parecia diferente. Ao passar novamente pelas ruínas de Dharmeret, encontrou Altar sentado no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído dali. O monge ergueu os olhos, como se soubesse antecipadamente o que se passará. Então, viste teus gigantes, disse, sem rodeios. Edra assentiu, sentando-se ao lado dele. Vi. E descobri que o maior deles usava meu próprio rosto. Altar soltou um leve riso. É quase sempre assim. Eu quis destruí-lo, confessou o jovem. Mas percebi que lutar contra ele o tornava mais forte. Então, apenas o encarei. Aceitei que ele existia. E disse que ele não era toda a verdade sobre mim. E o que aconteceu? Perguntou o monge, embora parecesse já saber. Ele diminuiu. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o vento passando entre as pedras. Mestre Altar, continuou Edra, no castelo sempre me ensinaram que força é esmagar o inimigo, provar que se é maior, jamais vacilar. Agora percebo que há outra forma de força. Há muitas, concordou o monge. A que mais brilha nos salões é a da espada que vence. A menos vista é a da mente que não se deixa arrastar. Esta última raramente ganha canções, mas sustenta o homem quando as vozes se calam e a noite cai. Edra olhou para as mãos, ainda calejadas do manejo da espada. Sinto que ainda tenho medo, confessou. Ainda me comparo, ainda desejo aprovação às vezes. Ainda quero ser lembrado. E por que achas que isso te torna indigno? Perguntou o Altar. A mente estável não é a que está livre de emoções, mas a que não é escrava delas. Um lago em paz ainda sente o vento, mas não se torna tempestade a cada sopro. O jovem deixou que aquelas palavras o atravessassem. Então os gigantes nunca desaparecem completamente? Talvez não, respondeu o monge. Mas, quando tua mente permanece desperta, eles deixam de ser gigantes e se tornam apenas homens gritando do outro lado do vale. Fazer silêncio aqui, apontou para a cabeça, não é calar o mundo, é escolher a quais vozes responder. Após se despedir, Edra desceu para o vale de Taril. O estalajadeiro o recebeu com um sorriso curioso. Vejo em teus olhos algo diferente, rapaz, observou. Não sei se venceste gigantes, mas parece que ao menos fizeste as pazes com alguns. Talvez seja isso, respondeu Edra, aceitando um prato de sopa. Talvez não se trate de vencer, mas de aprender a não viver fugindo deles o tempo todo. Na manhã seguinte, retomou a estrada para Valdara. Quando o castelo finalmente surgiu no horizonte, recortado contra um céu pálido, o coração de Edra bateu mais forte. Ali estavam as pedras que o viram crescer, os portões que tantas vezes observou apenas por dentro, as torres que sonhara habitar como cavaleiro. No salão de pedra, o rei Alaric e o mestre Caelar o aguardavam. Ao entrar, Edra sentiu os olhos do reino sobre si. Mas, desta vez, algo estava diferente, ele já não buscava ler em cada rosto um veredito sobre seu próprio valor. Ajoelhou-se diante do trono. Meu senhor, retorno de minha jornada. Vejo que retornas mais leve do que partiste, comentou o rei, observando-o com atenção. Contaram-me que passaste por Aeldrin, por Dharmeret, pelas montanhas. Encontraste o que foste buscar? Edra hesitou por um instante, procurando as palavras. Fui em busca de gigantes, meu rei. E descobri que muitos deles moravam em mim. Medos que eu alimentava, impulsos que me arrastavam, visões distorcidas de quem eu era. Não os destruí com a espada. Apenas os encarei com a mente quieta e eles diminuíram. Caelar inclinou levemente a cabeça, satisfeito. Então aprendeste algo que muitos cavaleiros morrem sem saber, disse o velho. Gigantes externos podem ser derrotados com aço, sim. Mas, se a mente estiver em guerra, o homem continuará escravo, mesmo coroado. O rei recostou-se no trono, refletindo. E qual é,
Para ti, agora, o verdadeiro sentido de força? Edra respirou fundo. A força não está na espada que corta mais fundo, nem na armadura mais pesada, nem no grito mais alto. Está na mente que, diante do medo, não perde a clareza, ou diante da culpa, não se entrega ao desespero, ou diante das vozes, não esquece de ouvir o próprio coração. Uma mente estável não impede as tempestades, mas impede que elas decidam quem somos. O salão silenciou. As tochas estalavam, como se aprovassem. Kaelar sorriu, daquele jeito miúdo que só os que veem longe sabem dar. Lembra-te, Edra de Valdara, uma mente estável torna gigantes pequenos. Não porque o mundo encolheu, mas porque deixaste de olhar para ele com olhos assustados. Quando a consciência desperta governa, a espada torna-se apenas uma ferramenta, não o centro de quem és. O jovem ergueu o olhar. Naquele momento, compreendeu que nunca deixaria de enfrentar desafios, medos, perdas, acusações. Haveria sempre gigantes lá fora, guerras, injustiças, noites escuras. Haveria sempre gigantes cá dentro, inseguranças, feridas, desejos de ser mais ou menos do que realmente era. Mas também compreendeu algo maior, e não precisava ser maior que o mundo. Bastava ser inteiro em si mesmo. Naquele dia, não recebeu uma grande cerimônia, nem coroas, nem canções. O que recebeu foi algo mais discreto e, ao mesmo tempo, muito mais raro, da certeza silenciosa de que a verdadeira força é a da mente que não se curva a cada sombra. Ao sair do salão de pedra, sentiu o vento frio do penhasco bater em seu rosto. Lá embaixo, o mundo se estendia, bosques, aldeias, montanhas. Gigantes, visíveis e invisíveis, ainda caminhavam pela terra. Edra sorriu, não com arrogância, mas com serenidade. Sabia que, daqui em diante, não seria o cavaleiro que se orgulhava da própria espada, nem o rapaz perdido entre as vozes dos outros. Seria aquele que, diante de qualquer gigante, lembraria. A mente que permanece estável é capaz de reduzir gigantes ao tamanho de meros homens. A verdadeira força não está na lâmina que brilha, mas na consciência que permanece desperta.